perceber que a gente chamou atenção aqui, ó. Botão de agendamento de aula. Porque, de novo, a gente vai... O que a gente falou lá atrás? Que as 3 aulas introdutórias, que o aluno tem que agendar a aula. É por aqui que ele vem. Né? Então, o site, ele é a casa de vocês na internet. Se o site está ruim, dificilmente o aluno vai até a tua academia. Ou, pelo menos, se ele for lá, ele não está indo através de uma estratégia de marketing. Ele está indo porque alguém está levando, enfim. É uma coisa totalmente orgânica, sem você fazer nenhum trabalho para isso. Quando você trabalha um site bem feito, você vai fazer as técnicas de SEO do Google para você botar o teu site relevante. E o que faz isso acontecer? Conteúdo. Quanto mais eu produzo conteúdo, escrevo no meu site, no meu blog, mais o Google entende que quando as pessoas procurarem sobre aquele assunto, eu sou uma referência. Se eu não produzo nada, o Google fala, pô, esse cara aqui não vale nada. Então, a produção de conteúdo ajuda com que o seu site apareça na internet. Né? É um exercício que qualquer um envolvido no marketing digital precisa fazer. Se a gente não produzir conteúdo, nosso marketing é fraco. Né? É claro, eu posso ter alguém para produzir conteúdo para mim? Claro que pode. Mas a produção de conteúdo tem que existir. Esse é o ponto. Né? Então você tem que ter as principais informações da tua academia, o site tem que ser bom de navegar, e ele tem que ser atualizado constantemente, né? Porque as tecnologias mudam. E os algoritmos do Google, do Facebook, todos eles mudam o tempo inteiro. Se você não estiver muito atento nisso, às vezes você está com um site aparentemente bonito, mas ele não é ranqueado nunca porque ele está antigo. Então o Google entende que a navegação dele é ruim, isso te bota numa situação de desvantagem com teus possíveis concorrentes. Uns dados para a gente analisar aqui, ó. 60% das pessoas, elas estão na internet, elas decidem o processo de compra antes de ir na academia. Tá duplicando ali, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ver se melhora. Bom, 60% das pessoas decidem o processo de compra antes de entrar em contato. O que isso quer dizer? Que ela vai pesquisar você no site, vai olhar a sua academia. E aí tem um negócio interessante que é muito comum. Quando a gente fala de grade de horário, a gente defende que você tem que ter uma grade de horário bastante extensa. Né? Aí qual é a objeção do professor normalmente? Mas eu não tenho um aluno nesse horário. Eu não tenho um aluno às 7 da manhã, por que eu vou botar uma aula às 7 da manhã? A resposta é para ter aluno. Se você não botar a turma na frente, esse cara nunca vai aparecer. Porque o que ele vai fazer? Ele vai no teu site olhar. Aí ele vai procurar horário. Puta, não tem 7 da manhã. Deixa eu ver se alguma outra academia tem. E aí você perdeu o aluno. Porque ele decide na internet. Ele não vai na tua academia primeiro. Ele vai pesquisar primeiro. Tenta pensar na gente como consumidor. Você vai comprar qualquer coisa. Você não vai procurar em alguns lugares, vai clicar aqui. Não custa nada, você não precisa andar até a loja, depois andar até a outra. Você está no site. Né? Trabalho é zero. Você vai falar, pô, quero comprar televisão tal. Puta, essa aqui, deixa eu comparar com essa. Deixa eu comparar com essa. Você já olhou várias. Até você decidir a sua compra. Não é diferente com a academia, não é diferente com o jiu-jitsu, não é diferente com nada que as pessoas consomem hoje. Né? Então, o comportamento do nosso consumidor mudou. E a gente tem que estar antenado nisso. 93% das compras têm influência na mídia social, nas redes sociais. E a gente vai chegar num ponto que, assim, é claro que a gente tem que estar presente nas redes sociais. Óbvio, toda academia tem seu Instagram, tem seu Facebook, né? Não tem como, seu LinkedIn, não tem como você não ter. Né? Mas simplesmente, a gente vai ver que simplesmente ter a mídia social não resolve. Porque as pessoas também não te acham na rede social. Imagina que você quer conquistar um aluno novo. Esse cara não te segue. O que adianta você fazer um post no Facebook? Ele não vai achar nunca. E o Facebook, não sei se vocês já sentiram isso,
mas ele cada vez distribui menos. Não é isso? Você pode ter lá 100 mil seguidores. Você posta no Facebook, tem 80 curtidas. Você fala, pô, como assim? O Facebook não distribui para todos os seus seguidores. Ele distribui para uma pequena parcela que ele quer. Que ele acha que quer muito aquilo, ele acha que aquilo tem valor, ele vai e distribui. Então, se a gente não fizer uma estratégia correta, a rede social não adianta de nada para a gente. E aqui eu queria entrar com vocês num assunto que talvez seja o mais importante e às vezes o de maior dificuldade das pessoas compreenderem. Esse sistema precisa funcionar. Esse funil de venda, esse funil de conteúdo é a forma de você ter um marketing digital eficiente, constante e um fluxo de aluno indo para a tua academia o tempo inteiro. A gente tem uma tendência a tentar um resultado imediato. Não, já vou fazer um post aqui, já vou ofertar um desconto, eu quero que esse cara clique e vire meu aluno agora. Não é isso? A gente tem essa vontade. Mas isso não funciona. Quanto mais a gente faz, mais rejeição a gente gera. Quanto mais eu quero empurrar para você uma coisa que você não quer comprar, mais bode você pega da minha empresa. Né? Sabe aqueles telemarketing que te liga do banco, não sei o quê, te forçando? Nossa, você não pode ouvir, né? Eu tenho banco que, assim, só de eu passar na rua e ver já me dá de tanto que os caras me ligam. De fazer telemarketing. Não é isso? Então, assim, você vai pegando um bode daquela instituição, daquela empresa, daquela academia, daquela marca, do que for. O consumidor não aceita mais isso. O consumidor quer consumir o que ele quer, o que é bom para ele. Então, a gente precisa fazer uma estratégia que interesse esse cara. A primeira coisa é gerar uma aprendizado e uma descoberta para o nosso cliente. Eu tenho que oferecer para esse cara alguma coisa relevante. Eu não estou falando de juízo, não estou falando de nada. Eu quero dar para ele uma coisa que ele clique. Quando a gente volta lá atrás, e eu falei para vocês do post do Croco, quando eu olhei lá, eu falei assim, a academia cheia o ano inteiro, ela era aquilo que eu estava precisando. Aquilo estava respondendo exatamente a minha dor. Por isso que eu cliquei lá. E por isso que eu fui, por isso que eu comprei o ingresso, por isso que eu continuei estudando. Porque aquilo era a solução do meu problema. Esse cara, muitas vezes, que está na internet, que vai ser teu aluno, ele nem sabe o problema que ele tem. Ele não está nem pensando em jiu-jitsu. Existe um desenho, imagina uma pirâmide. Esse topinho da pirâmide aqui, os últimos 5%, são as pessoas que querem fazer jiu-jitsu ou que já treinam jiu-jitsu e estão pensando em alguma academia. Vocês estão lá tentando pegar essa pessoa. Quando você posta alguma coisa de jiu-jitsu, é para essa pessoa que você está falando. Essa pequena quantidade que já treina, provavelmente em outro lugar, né? Que está consumindo o teu material. A chance desse cara sair da academia do Júlio e vir para a minha é mínima. Eu já tenho um vínculo lá, eu posso fazer a propaganda que eu quiser para o aluno dele. Ele vai consumir e vai continuar lá. Não é esse aluno que eu quero. Não é esse cliente que eu estou procurando. Eu estou procurando um cara que não faz jiu-jitsu. Então, eu colocar uma técnica de jiu-jitsu para ele significa absolutamente nada. Essa não pode ser a estratégia de aprendizado de descoberta. Eu tenho que jogar uma isca primeiro, né? E aí a gente vem para mostrar para ele que ele tem um problema. E que eu, de repente, tenho uma solução para ele. Você começa ali um relacionamento com o cara, né? Até que ele vem para a decisão de compra e, efetivamente, você tem uma oferta para fazer para esse cara. Essa tem que ser a estrutura e o caminho do marketing de vocês. Não dá para querer dar um tiro para cima de 12 e achar que você vai pegar um monte de aluno. Não vai acontecer. Essa estratégia, ela tem que ser constante. Você vai fazer isso com diversas personas, como a gente vai ver na sequência aqui. Mas vamos só para vocês entenderem o que é o que dali. Então, a primeira coisa é eu postar um conteúdo relevante, né? Alguma coisa que interesse quem está navegando, quem é o cara, a pessoa que eu determinei que eu quero ir atrás. Sou eu que vou determinar qual é o perfil de aluno que eu quero atingir, né?
E aí a gente vai ter que atacar exatamente aquele aluno. Não adianta eu atacar todo mundo. Não adianta eu ir lá e falar, não, quero todo mundo que está na Vila Olímpia. Não tem valor nenhum. Eu tenho que atingir o alvo, tem que ser certeiro. É menos gente, mas é muito mais qualificado, né? E aí eu vou gerar um interesse no cara com conteúdo que é relevante para ele. Depois, eu vou fazer esse cara ir para uma landing page. O que é uma landing page? Landing page é uma página de aterrissagem, né? Onde você vai captar as informações do cara em troca de alguma coisa. Esse é o mundo digital, é exatamente isso. Funciona na base da troca. Você me dá o teu contato e eu te dou alguma coisa relevante para você, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode pensar em vários materiais, né? Um dos mais comuns que existem é o e-book. Você fala assim, pô, mas como é que eu vou fazer um e-book? Cara, existem milhões de ferramentas hoje, muito fáceis, né? Os templates vêm prontos, você só precisa botar lá o conteúdo que você quer. E aí você vai entregar para aquele lead um conteúdo e fala assim, vou ganhar um livro só pelo meu e-mail? Vou dar meu e-mail aqui, não tem problema nenhum, né? E aí ele vai dar o e-mail dele aqui na página de captura, ou eventualmente no blog de vocês, vai ter um formulário lá para ele preencher, e vai ganhar um e-book de presente, né? Custo zero, o cara está ganhando ali, tá feliz da vida, mas ele deu para você o contato. E ele se interessou por aquele assunto. Então agora eu sei que ele tem interesse naquilo. Aí eu vou fazer um trabalho com ele de aproximação. Eu vou mandar um e-mail, vou perguntar se ele não quer vir fazer uma aula, começo a minha tentativa de trazer esse cara para uma experiência, que é ele experimentar o que eu estou ofertando para ele. Esse caminho, não, assim, vocês não podem mudar desse caminho. Você pode mudar, obviamente, o material, né? Você pode falar, não vou dar e-book, vou dar outra coisa. Mas esse caminho tem que acontecer. O aprendizado, o reconhecimento do problema, a consideração da solução, a decisão da compra e a oferta. É isso que faz o marketing de vocês funcionar de uma forma... E quando você tem vários funis desse ao mesmo tempo, você tem gente vindo na tua academia o tempo todo, né? E é esse que é o objetivo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma campanha que a gente acabou de fazer na Aliança São Paulo, para vocês entenderem um pouco do que a gente está falando, né, na prática. Então, a gente fez tinha uma aluna nossa que teve o câncer de mama, e a gente está no mês do Outubro Rosa, então, quer dizer, existe esse apelo, existe essa procura na internet por esse assunto, né? Tem um monte de mulher nessa época do ano. Em todas as épocas tem, tá? Isso aqui, o câncer de mama é um problema. Outubro Rosa, é claro que existe uma massificação em torno desse assunto, mas isso é um produto que pode rodar o ano inteiro. A gente está apenas lançando essa campanha em outubro. Então tem um vídeo dela que mostra ela treinando e mostra ela contando a experiência dela. Como é que ela descobriu, o que ela fez, coisa e tal. Quer dizer, é um vídeo que sensibiliza qualquer mulher, né? A mulher se coloca no lugar, fala, podia ser eu, né? E olha como ela está bem, olha como ela está fazendo esporte, olha como o esporte ajudou ela. Quando ela assiste esse vídeo e quer saber mais, ela vem para dentro do blog ou para dentro de uma landing page, né? Onde ela vai preencher os dados dela para ganhar um e-book com toda a informação de como ela pode eventualmente se prevenir dessa doença através de atividade física, ou se ela já teve, como é que foi a história da Amanda, né, dentro desse e-book. Então o e-book vai contando para ela, mostra várias meninas treinando, mostra um grupo de meninas na academia, vai fazendo com que ela se aproxime, né, da nossa realidade. Mas pensa o seguinte, nesse ponto aqui, a gente não está falando nada de jiu-jitsu. Absolutamente. Estamos falando de câncer de mama, que é um assunto que interessa a mulher. Se eu botar lá na chamada jiu-jitsu, a mulher fala, pô, isso não é para mim, jiu-jitsu. Não quero nem saber. Ela nem passou na cabeça dela até então a possibilidade de fazer jiu-jitsu, né? Então, isso aqui é um poder de convencimento. Você vem contando uma história, vem envolvendo essa pessoa numa história até que ela chegue aqui. Quando ela chegou aqui, ela já deu o contato, então você já tem um e-mail. E aí você vai fazer um e-mail
personalizado para essa pessoa, convidando ela para